Então vamos lá, gente. Falando sobre as eleições na Venezuela, né? A gente está como um observador, né, independente. A gente trabalha com o Brasil, mas por que nós resolvemos acompanhar as eleições da Venezuela? Porque a origem do processo eleitoral brasileiro se deriva, né, desse mecanismo que acontece na Venezuela. É quase igual, tá certo? Então eu separei aqui, 14 itens para a gente falar sobre ele, sobre a questão das eleições que aconteceram na Venezuela, tá certo? Então, o primeiro item é como o sistema de votação na Venezuela funciona. Só para você ter uma ideia, entendeu? Lá é o mesmo procedimento aqui, é a urna eletrônica e o mesário, né, você chega, apresenta seu documento, igual aqui. Depois você é reconhecido como eleitor, né, pelo mesário daquela sessão eleitoral através do número do seu título. Ele colhe a sua digital. Se a sua digital é reconhecida, você pode votar. E aí você vai lá, escolhe o seu candidato para presidente, porque só teve eleições para presidente, então era um voto só. Não tinha aquela coisa de eleger senador, governador, deputado estadual, deputado federal. Não. Então é rápido. Chega lá, pim-pom. Então você votava para presidente e o voto que você votava, que ficava no registro eletrônico da urna, imprimia, né, um ticket que seria o voto impresso. Aí você conferia. Bem, esse é o voto impresso, esse é o voto que eu dei, está aqui, Maduro, está aqui, Edmundo, votei no Edmundo. Aí ele pega esse papel impresso, ele dobra e coloca numa urna, tá certo? Depois vai lá, no outro lado, assina né, a ficha de presença e vai embora, tá certo? Então é assim. Aí o que acontece? Na hora da apuração, você tem a apuração eletrônica, que é feito de forma eletrônica, né? Com um pendrive que você tira ali. E você tem a apuração manual, que é sobre o voto que foi impresso, né? Que você pegou o papelzinho e colocou na urna. Então você tem a urna eletrônica e você tem a urna física, tá certo? E aí, como é que você faz depois? Uma comissão, né, com fiscais da oposição e fiscais da situação, juntamente com o pessoal da sessão eleitoral, abre a urna eletrônica, quer dizer, abre a urna física, separa as papeletas, né, dos votos e conta. E faz uma ata registrando que nessa urna houve tantos votos impressos para Maduro, houve tantos votos impressos para Edmundo e tantos votos impressos para os outros. E votos brancos, né? Que não quis votar em ninguém. Eu não sei como é que isso funciona lá. Bem, esse é o processo eleitoral na Venezuela, tá certo? Na prática e na teoria. Agora vamos para as estratégias que a oposição fez para poder tentar vencer essas eleições, tá certo? Era esperado, né, esse comportamento do Maduro, né, que ia tentar fazer de tudo para que essas eleições não fossem desfavorável a ele, tá certo? Por quê? Porque ele controla, né, o Conselho Nacional Eleitoral, né? Chama CNE, esse Conselho Nacional Eleitoral. Então, é como se fosse o TSE aqui no Brasil. Ele controla esse sistema. Aí, como que a oposição fez, né? Qual foi a estratégia da oposição? Aí nós temos que destacar a participação da liderança da Maria Corina, tá certo? A Maria Corina,
é uma pessoa que tem uma liderança muito expressiva. Ela seria, né, a candidata a presidente, porque ela tinha a ampla maioria, né, dos apoios que precisava. Mas, assim como no Brasil eles barraram, né, a eleição do Bolsonaro, cassaram, né, o direito de ser candidato do Bolsonaro, eles cassaram o direito da Maria Corina de ser candidata. Inventaram lá alguma coisa e impediu que ela fosse candidata, tá certo? Então, o que a oposição fez? Eles escolheram o Edmundo. O Edmundo é um senhor já aposentado, né, que teve uma vida pública e estava, né, tranquilo, já acomodado. Falou, não, você sai candidato, nós vamos fechar a oposição em torno de você. Aí a Maria Corina, né, usou o seu capital político e falou assim, olha, é como se votando no Edmundo, vocês estariam votando em mim, tá certo? Porque o Edmundo é uma pessoa até que não tem muita energia. Se vocês tiveram a oportunidade de ver, é um senhor já de idade, ele não tem aquela impetuosidade de fazer comício, de fazer discurso. Então, na verdade, foi quase que assim uma eleição indireta da Maria Corina, tá certo? Por quê? Porque o discurso foi todo feito pela Maria Corina, né? A liderança da Maria Corina, né? A estratégia de campanha foi da Maria Corina, né? E agora nós vamos para o item 3. Né? Como foi a campanha da oposição? Como é que a oposição se posicionou? Bem, a primeira coisa que eles fizeram é o seguinte, não vamos fazer uma oposição agressiva ao Maduro, tá certo? Vamos fazer uma campanha propositiva para não polarizar. A gente não quer polarizar. A gente quer fazer uma campanha de unidade nacional, né? De reconstrução da Venezuela, de unir as famílias, né? De entender que o exército, as forças armadas, a milícia, né? As famílias das milícias do Maduro, né? São venezuelanos que estão passando por muitas privações. Então, ela buscou esse discurso de apaziguamento, tá certo? Falando assim, olha, vamos fazer a transição pacífica do governo, né? Nós vamos reconstruir a Venezuela, nós vamos trazer as famílias para unirem, né, seus entes queridos que estão fora do país, que foram para outros lugares, para reconstruir a Venezuela. Então ela não fez uma campanha agressiva. Mas o Maduro, né, e o Edmundo é uma pessoa também que se posicionava pouco, né? Então as pessoas iam no Edmundo, mas sabendo que estavam votando, né, na liderança da Maria Corina, né? O Edmundo foi apenas um candidato que representava, né, a bandeira da Maria Corina. Então, toda hora que você tinha um comício, que você tinha uma fala, você tinha uma entrevista importante, era Maria Corina. Então, todo mundo fala Maria Corina. E Maria Corina se tornou uma expressão, né, de visibilidade em toda a América, né, Latina, hispânica. Né? Por quê? Por causa do idioma. Né? Então, no Caribe, né, ali na América Central e nessa América do Sul hispânica, que fala espanhol, né, a presença de Karina ficou muito evidente, a liderança de Karina ficou muito evidente, tá certo? Então, na verdade, a torcida era pelo próprio projeto de Maria Corina, né? Essa foi a campanha da oposição, certo? Agora, a estratégia da oposição. Bem, fazendo esse discurso de unidade, não atacando, né, o governo, não atacando o Maduro, né? O Maduro atacava a Maria Corina, atacava a oposição, chamando de fascista, sei lá o quê, imperialista e tal, e ela só respondia com classe, né? Ela não retrucava, ela não era agressiva, né? Ela sempre fez aquele discurso, olha, não, nós
Nosso trabalho não é esse. Aqui a gente está aqui para unir as famílias, né? Venezuela vai voltar a ser aquele país que era antes. Nós vamos recuperar esse país livre. As pessoas vão poder voltar a ter, né, a liberdade que elas querem, construir a nação que elas querem. Então, ela ignorou essas provocações do Maduro, embora o Maduro ficava cutucando, entendeu? O Edmundo era uma figura assim, que não tinha combatividade, então atacar o Edmundo não era interessante para o Maduro. Então, era aquela coisa de colocar a coisa como né, uma coisa ampla, né? Então, aí, o que acontece? A Marina conseguiu, com esse discurso dela de unidade nacional, né, trazer o eleitor, motivar o eleitor, porque na Venezuela o voto não é obrigatório, tá certo? Então, ela fez com que a população se estimulasse. Não, a gente quer votar, a gente vai votar, a gente vai nesse sonho, esse sonho da reconstrução, né? Esse sonho da transição pacífica, né? Não vamos perseguir, né, opositores, aquela coisa toda, né? É a campanha da paz e amor, aquela coisa toda. E aí foi contagiando o venezuelano, entendeu? E aí ela chegou a ter uma aceitação perto de 70%, né, da vontade eleita dos venezuelanos, incluindo também, entendeu? Os venezuelanos que abandonaram, né, que migraram para fora do país, que é perto de 8 milhões. Né? Perto de 8 milhões desse universo de eleitores da Venezuela, né, que gira em torno... Né, a Venezuela é quase um estado brasileiro, né? É menor do que a população de São Paulo. É mais ou menos a população, né? Então, era uma eleição dentro de um país que não é tão complicado igual o Brasil, não é tão amplo igual o Brasil. Bem, e aí, tendo isso, o que foi a estratégia, né, da oposição? A primeira coisa é convocar pesquisas de boca de urna. Por quê? Porque as pesquisas de boca de urna traz uma leitura bem precisa, sabe, das intenções de voto no dia da eleição. Tá certo? Por quê? Porque o eleitor que tem um candidato, quando alguém vem fazer uma pesquisa para ele, olha, eu quero que você põe nessa pesquisa aí, de boca de urna, né, que o meu candidato é esse. Por quê? Porque eu quero que ele ganhe. Então eu quero que ele apareça bem nessa boca de urna. Está entendendo? Agora, a questão do opositor, né, daqueles que estão votando na oposição, que seriam aqueles que poderiam ser melindrados de dar a sua opinião na hora de votar, porque vão perseguir esse pessoal. Não, eles declararam na boca de urna, entendeu? A intenção de voto deles. Sem esse medo de, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser retaliados, né, por manifestar. Então, eles não tiveram esse medo. E foram 4 institutos sérios, inclusive independentes, né, que têm suas administrações fora do país, até na Espanha. Então, foram institutos sérios que fizeram essas pesquisas de boca de urna, foi no dia da votação, entendeu? E esses resultados estavam dando... bem, nós estamos falando de um universo de um estado como se fosse São Paulo, né? Não seria nem Brasil, para você ter uma ideia. Então, a amostragem é tão simples, é bem mais simples do que fazer uma pesquisa no Brasil, tá certo? A margem de erro de uma pesquisa de boca de urna é de 1,5 para cima, 1,5 para baixo, tá certo? Então, estava dando 60 e tantos % para Edmundo, né, para a oposição, e estava dando 31%, 32%, na média, entre essas pesquisas de boca de urna, para Maduro. Ou seja, a diferença era o dobro na pesquisa de boca de urna, tá certo? Pesquisa séria. Estava dando o dobro, uma margem de 30 pontos percentuais a favor da
do Edmundo, que é o candidato da liderança da Maria Corina, tá certo? Então, aí qual foi a estratégia da oposição? Já que ela tinha conseguido, né, essa motivação para as pessoas, né, que era importante elas participarem, porque, né, não é obrigatório, o que ela cobrou? Né? Ela cobrou que as pessoas fossem né, o mais cedo possível para acompanhar a abertura do boletim de urna. Entendeu por quê? Porque quando você vai abrir a sessão eleitoral, o que o mesário tem que fazer? Ele tem que puxar uma espécie de zerésima, né, para dizer, olha, não tem nenhum voto ainda nessa urna, tá certo? E essa abertura, né, tem que ser acompanhada de fiscalização. Então é importante que a oposição fizesse presente nas sessões eleitorais para dizer, olha, está começando o processo de votação, aqui está dizendo, está zerado, né, a votação. E mostrar que a urna também, né, a urna física está zerada, né, que os votos que vão ser colocados ali, né, vai começar a partir do processo de votação. Então, era importante que se tivesse o maior número de pessoas possíveis fiscalizando e com presença massiva, né? Olha, chegam cedo, se cadastrem, né? Fiquem como fiscais. Nós até mostramos aqui algumas pessoas em outros vídeos, né, denunciando a ação do mesário que, né, violou o processo antes mesmo de começar, né, o processo eleitoral. Ou seja, a comunidade venezuelana que queria, né, essa transformação se mobilizou. Então, a Maria Corina tinha como quase um exército de cidadãos, né, acompanhando e assim, né, com os olhos e as garras em cima da questão das sessões eleitorais. Por quê? Porque o grande trunfo da Maria Corina não era o voto eletrônico, porque ela sabia, né, que pelo voto eletrônico ela não tinha como barrar, né, a manipulação do Conselho Eleitoral, que Maduro manipula ele, tá certo? Mas ela podia controlar, né, aquele voto impresso que estava sendo colocado ali. Por quê? Porque aí ela colocou toda a comunidade, né, que era a favor da sua campanha, né, para trabalhar como fiscais e na hora de contar esses votos, tá certo? Então, como é que se faz? Fechou a urna eletrônica, tira o pendrive, pronto, nós temos aqui o resultado que está armazenado no campo eletrônico, né, informático. Agora nós vamos fazer a apuração do físico, né? Vamos abrir a urna física e vamos contar os votos, tá certo? Depois que contar os votos, faz uma ata, né? Essa ata registra os votos que cada candidato teve e é assinada, né, pelos fiscais, tá certo? E pelo agente que controla as sessões eleitorais. Bem, então essa foi a estratégia, tá certo?